Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à série Números, Lições do Deserto. Série essa a qual nós exploramos o livro de Números, buscando nele palavras que edifiquem e que nos mostrem a verdade em Cristo. Como eu disse, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. E hoje te convido junto comigo a o estudo bíblico cujo título é Quando Deus julga o invisível, a verdade que ninguém consegue esconder. E nosso estudo hoje vai ser baseado no livro de Números, capítulo 5, do verso 27 ao verso 31. No livro de Números, capítulo 5, versículo do 27 ao versículo 31. Essa passagem que nos fala o seguinte: E, havendo-lhe dado a beber aquela água, será que, se ela se tiver contaminado e contra seu marido tiver prevaricado, a água amaldiçoante entrará nela para a amargura, e o seu ventre se inchará, e sua coxa descairá. E aquela mulher será por maldição no meio de seu povo. E se a mulher não se tiver contaminado, mas tiver limpa, então será livre e conceberá semente. E esta é a lei dos ciúmes, quando a mulher em poder de seu marido se desviar e for contaminada, ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes e tiver ciúmes de sua mulher, apresente a mulher perante o Senhor. E o sacerdote nela execute toda esta lei. E o versículo de número 31, e o homem será livre da iniquidade, porém levará a sua iniquidade. Bem, para nós, homens e mulheres ocidentais, esta passagem é um tanto quanto estranha e enigmática. Quando lá lemos, parece que a vontade é pular este texto, pois ele pode ser um pouco complicado de se entender. O rito de purificação do ciúme marital é algo para nós, às vezes, como eu disse, de dificuldades interpretativas. Mas, quando a gente lê esse texto mais a fundo, vamos entender que existem muitos ensinamentos. Esses versículos do 27 ao 31 estão no contexto que, segundo a lei, todo casamento devia ser puro. Só que às vezes o homem ele poderia ter certo ciúme da sua esposa e desconfiar dela. Quando isso ocorria, o que ele fazia? Ele a levava até o sacerdote e dizia: Olha, eu desconfio que a minha mulher não foi fiel a mim, a minha esposa não foi fiel a mim. Então, para poder averiguar se isso era certo ou não, esse sacerdote ele dava uma água para aquela mulher beber e dizia que ela precisava beber aquela água amarga, e se caso o ventre dela se inchasse, era porque ela era culpada e ela havia prevaricado ou havia traído seu marido. Agora, caso contrário, nada acontecesse daquela água que ela tomasse, era porque ela era inocente. E assim se fazia o fato. À primeira vista, isso parece-nos estranho, mas mostra que Deus protege a justiça quando as provas humanas falham. Porque, apesar de tudo isso, não se sabia se a mulher era culpada ou não. Era uma suspeita. Mas só Deus sabia se isso era verdade ou não. Então, esse, esse estudo, eu quero dividir ele em 3 tópicos. E o primeiro é: Deus conhece aquilo que os homens não conseguem provar. O centro da passagem aqui não era humilhar aquela mulher, mas afirmar que o Senhor era o juiz perfeito. E quando ninguém mais consegue descobrir a verdade, Deus consegue descobrir a verdade. Porque o marido tinha uma suspeita que a mulher dele havia o traído. Então levava ao sacerdote, mas a certeza estava com Deus. Porque suspeitas não são verdades. E suspeitas são verdades meio absolutas, pois precisa de provas. E só Deus que pode nos mostrar a prova do que é certo. Aqui a gente pode ver que a acusação existia,
A suspeita existia, mas não existia prova, era só uma suspeita. E havendo dado de beber aquela água, se ela tiver contaminado e quando seu marido tiver prevaricado. Note, se, e o se é problemático. O se sem provas se torna calúnia e temos que ter cuidado com isso. A sociedade israelita era uma sociedade patriarcal, onde sempre era o homem que tinha ali vantagens e a mulher nunca não. E vamos pensar, por que se não fosse o homem que tivesse prevaricado, mas por que a mulher? Ou seja, nós precisamos ser justos, tanto com homens quanto mulheres. A justiça não pode ser imparcial. E nessa passagem Deus mostra o que é verdadeira justiça para nós. Como eu disse, essa passagem é um tanto quanto estranha, mas quando a gente começa a aprofundar nela, vemos muitos ensinamentos. Ou seja, diante dessa imparcialidade, se tivesse prevaricado, aí Deus assume o julgamento. E assim tem que ser com nós. Não devemos basear nossas hipóteses em achismos, porque devemos ter prova daquilo que falamos. Então temos que ter cuidado quando acusamos alguém de algo, como aqui o marido acusava a mulher sem saber se ela havia feito alguma coisa. Enquanto os homens enxergam aparências, Deus vê o coração. Muitas das vezes nós interpretamos errado, assim como o homem interpretava errado, que talvez poderia ser que a mulher havia o traído, mas pode ser que não. Assim a gente pensa que muitas das vezes que alguém falou algo de nós que não é verdade, ou que alguém não gosta de nós e também isso talvez não seja verdade, é apenas uma suspeita. Então temos que ter cuidado com isso. Certa vez o doutor da igreja, Tomás de Aquino, disse: o conhecimento de Deus não depende de testemunhas. Ele conhece todas as coisas por si mesmo. Deus não precisa que nós levantemos testemunhas para afirmar algo. Ele já conhece o coração. Então, quando existir qualquer caso de suspeitas que chegar até nós, não devemos já sair falando o que todo mundo está falando, mas orar ao Senhor e saber que é o sabedor e o conhecedor das profundezas do coração do homem, se aquilo é fato verídico ou não. Ou seja, não é ouvir o A, não ouvir o B e o C, mas procurar primeiro ouvir a Deus e depois chamar as partes para conversar e tentar de comum acordo ver, baseado através do Espírito Santo, onde é verdade. Aqui não houve isso. Eles levaram direto ao sacerdote com acusação, sem antes saber se aquilo era verdade. E muitas das vezes a mulher, na expressão popular, pagava o pato, porque ela tomava aquela água amarga que poderia trazer sérios danos à saúde dela, sendo inocente muitas das vezes. Vivemos num mundo onde pessoas são condenadas por muitas coisas, por boatos, por falsas palavras, mas absolvidas por aparência. Mas Deus nunca erra. Talvez se nós somos inocentes, não precisamos ficar falando que nós somos inocentes. O próprio Deus vai mostrar isso. E você não é aquilo que as pessoas falam de você. Porque mais vale saber o que nós representamos diante de Deus. Então, vivemos num mundo altamente crítico, de críticas, de julgamentos, mas saia disso. Não vá por essas coisas de sair julgando as pessoas sem conhecer o que está no coração delas e nem muito menos o que está nos bastidores, porque é Deus que sabe de tudo. E aqui, como vamos ver daqui a pouco, foi Deus que vai mostrar que Ele que sabe e que Ele que é o juiz. Aqui no tópico 2 desse estudo, o pecado oculto nunca permanece oculto diante de Deus. Se essa mulher tivesse pecado e realmente prevaricado quando o marido demonstrava certo ciúme, o próprio Deus faria justiça. O ritual aqui mostrava uma verdade eterna, ou ritual do ciúme marital, que ninguém consegue se esconder do Senhor. Pode haver silêncio diante dos homens, mas nunca diante de Deus. Todas as pessoas que estão na face da terra, que muitas das vezes a justiça humana não consegue provar, mas Deus consegue saber. Ele sabe de tudo, ele sabe tudo o que acontece nos bastidores, nos governos, nos líderes,
em todos os lugares. E Deus faz justiça. E muitas das vezes a própria palavra fala que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Às vezes esses homens escapam com seus advogados, com suas sutilezas da justiça humana. Mas eles não vão sair, eles não vão escapar da justiça de Deus. Como esse ato do ciúme marital aqui nos mostra. Não, João Calvino certa vez disse: não existe máscara que possa enganar os olhos daquele que criou o coração. Hoje em dia é fato que muitas pessoas andam mascaradas de uma coisa que elas não são, mas para Deus elas estão descobertas, porque diante dos olhos de Deus todas as criaturas estão descobertas. E Ele sabe de tudo e não tem como esconder, não tem como usar máscaras, não tem como interpretar algo. Aqui nesse contexto, se a mulher fosse culpada do ciúme desproporcional do seu marido, aquela água traria ao seu estômago sérias consequências e ela nunca mais poderia engravidar. Ou seja, era a própria justiça de Deus atuando ali. Então, Deus é justo e Ele faz justiça. O pecado secreto continua sendo público diante do céu, o que nos mostra que todos os pecados que nós cometemos podemos esconder das pessoas, mas não de Deus. E é pior, né? Não podemos esconder de Deus. E devemos então fazer o quê? Pedir perdão pelos pecados nossos e se arrepender. Porque de Deus ninguém esconde. E se você hoje do outro lado aí esconde alguma coisa, saiba que Deus vê tudo. E é melhor você confessar e deixar e alcançar misericórdia. O tópico 3 é: o pecado secreto continua sendo público diante do céu. Na verdade, essa é a aplicação do tópico 2. Recapitulando, o tópico 3 é: Deus também vindica os inocentes. O texto não fala apenas de condenação, ele também fala de absolvição. Se a mulher fosse inocente, ela sairia livre. Olha, no versículo 30. Ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes e tiver ciúmes de sua mulher, apresente perante o Senhor, e o sacerdote execute a lei nela. E no versículo 31 fala: e o homem será livre da iniquidade. Porém, a mulher será levada à sua iniquidade, ou seja, se ela fosse culpada. Mas no versículo 28 fala que se ela estiver limpa, então será livre e conceberá a semente, que é um eufemismo para dizer que ela poderia engravidar. Ou seja, Deus é justo nisso. Isso revela algo grandioso para nós, que Deus não apenas julga os culpados, Ele também defende quem foi injustamente acusado. Então, por isso a gente tem que ter cuidado de julgar as pessoas que de uma forma desonesta, de uma forma caluniosa, porque ela tem o próprio Deus como advogado delas. E duro para nós é recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Ou seja, temos que ter cuidado de julgar os líderes espirituais, de julgar o patrão, de julgar as pessoas que Deus coloca sobre nós, da família, do seu irmão, do seu pai, da sua mãe. Tem que ter cuidado, porque Deus é o advogado dos inocentes, que são justos diante dos olhos de Deus. Porque John Stott, o pastor inglês, disse: a justiça de Deus não consiste apenas em punir o mal, mas em restaurar o justo. Aqui, se a mulher fosse justa e estivesse inocente perante a acusação do marido, ela saía livremente, e aquela água não faria nenhum mal nela. E era uma água venenosa, perigosa, e não faria nenhum mal nela. Ela continuaria podendo engravidar normalmente. O que nos revela a justiça de Deus. Muitos vivem tentando provar a sua inocência. Às vezes Deus permite o silêncio, porque Ele mesmo será a nossa defesa. Se você está certo que você é justo diante de alguma causa, não perca seu tempo discutindo e tentando provar, deixe o próprio Senhor mostrar. Ele vai mostrar isso no tempo certo e vai arreganhar aqueles que estão se levantando contra ti. E a Bíblia é cheia de exemplos disso, de homens que foram maltratados e injustiçados de uma forma desonesta, e o próprio Deus foi ali e levantou eles de forma clara.
E basta você ler as escrituras. Se você é uma pessoa que lê as escrituras, você sabe o que eu estou falando. E aqui o ponto 4 é: Cristo cumpriu aquilo que esse ritual apenas anunciava. Quando a gente lê o Antigo Testamento, vamos ver que o Antigo Testamento é cheio de sombras que revelam o trabalho de Jesus Cristo no Novo Testamento, ou seja, são os antítipos do tipo que é Cristo. E esse ritual do ciúme marital é mais um antítipo do tipo de algo que se cumpriria no Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento, ou no Novo Concerto, ou na Nova Aliança. Em Números, Deus revela o culpado. E assim, Jesus foi condenado para que pecadores arrependidos fossem absolvidos. Jesus, puro, inocente, foi condenado e foi culpado, não porque ele era culpado de alguma coisa, mas por causa de mim, por causa de você e por causa de toda a humanidade que viria posteriormente. Ele assumiu uma culpa que não era dele. Ele era inocente, assim como aquela mulher era inocente perante o marido, o ciúme do marido dela. Mesmo assim, ele assumiu a culpa, porque ele era inocente sobre as nossas acusações, as acusações do inimigo, que acusavam a humanidade e o homem, mas ele assumiu essa culpa por nós. Na cruz, a justiça e a misericórdia se encontram e formam um novo caminho para aqueles que se arrependem dos seus pecados e dos seus erros. Joe Owen, o célebre pregador, disse: na cruz, Deus satisfaz sua justiça sem abandonar seu amor. Porque Deus é justo? Sim. Deus é amoroso? Sim. E Cristo morrendo por nós é a justiça e o amor de Deus em manifestação. O Evangelho responde o que Números apenas antecipava. Números antecipava uma situação, como eu disse, aqui nesse caso, do ciúme marital. O marido tinha uma suspeita de que sua esposa poderia ter traído. Então, ele leva ela até o sumo sacerdote, que pega a água amarga e, com uma condição, faz-a beber. Se ela fosse culpada, ela teria, ou seja, um problema de nunca mais poder engravidar e desenvolver algo sério. Mas se ela fosse inocente, aquela água não faria efeito nenhum e ela continuaria concebendo novamente e sairia livre e o marido dela ficaria envergonhado. O Evangelho é isso. O Evangelho é: nós éramos culpados e o inimigo, ele nos acusava. Mas nós fomos levados perante o sumo sacerdote, que é Cristo. Cristo, em vez de dar a água para nós beber, ele mesmo bebeu a água e assumiu a culpa, assumiu as consequências. Só que a água não fez nenhum mal nele, porque ele era inocente. Um inocente representando a todos nós pecadores. Então ele morreu e ressuscitou e deu a nós uma nova condição. O Evangelho é as boas novas. E aqui esse rito é uma antecipação, mas o Evangelho é o cumprimento de tudo isso. E número 5 não é apenas um texto sobre um antigo ritual que para muitos de nós é difícil de entender. É uma declaração sobre o caráter de Deus. Mas a pergunta não é: o que as pessoas sabem sobre você? Não é essa a pergunta que nós temos que fazer, o que as pessoas pensam ou acham sobre mim. A pergunta é: o que Deus pensa e sabe sobre mim? Isso que é mais importante. Se as pessoas te criticam, te julgam, não te entendem e levantam falsos testemunhos, tanto faz. Mas se eu for inocente, Deus, ele me defende. O mais importante é saber o que Deus pensa de nós e obedecer a Deus. E eu fecho essa palavra com essa frase para a sua reflexão: os homens julgam pela aparência, Deus julga pela verdade. E diante de Deus só existe dois caminhos: arrependimento ou condenação. Se você chegou até aqui e se sente culpado de algo, existe uma oportunidade de arrependimento. Jesus, ele quer beber a água amarga para você e te dá liberdade, te dá livre acesso ao Pai.
Então faça isso hoje, porque ainda há oportunidade. Leia Números capítulo 5 agora com uma nova perspectiva, não como um ritual que é difícil de entender, mas como algo que revela algo muito mais precioso lá na frente, que é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo por nós. Que Deus te abençoe, obrigado até aqui pela tua audiência e siga essa série Números Lições do Deserto. Se Deus quiser, no próximo trabalho que vamos desenvolver aqui nessa série, vamos falar do capítulo 6, que é a lei do nazireado, trazendo outra mensagem. Que Deus te abençoe, obrigado pela tua atenção e fique na paz de Deus. Amém.